Alô, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos, hein? Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivaço para todo o litoral paulista. Estamos ao vivo também pela internet. O nosso muito obrigado quem nos acompanha, não só fora da Baixada, fora do estado de São Paulo, fora do Brasil, no exterior. Muita gente, brasileiros, santistas, que acompanham o Baixada Esporte através da internet também. A todos, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Hoje, terça-feira, é dia 20 de agosto. Eu quero aproveitar aqui para mandar um tríplice e fraternal abraço a todos os maçons, né? Não só da Baixada, mas também de todo o Brasil. Tomara que o mundo, um dia, como se fosse um padrão generalizado, tenha como filosofia da maçonaria aquilo em prática, né? Que seria liberdade, igualdade e fraternidade. Eu acho que o mundo ficaria infinitamente melhor. Bom, Copa Libertadores... Campeonato Brasileiro ontem, o Galo tomou a sapecada de 3-1 do Bahia. A gente vai falar de tudo isso e muito mais. Mas a manchete de hoje é essa aqui, ó, na tela. Hoje, será que joga o Soteldo ou não joga? Amanhã o Conselho se reúne. Vai ser vendido ou não vai ser vendido? Há a possibilidade de ser vendido e ele ficar pelo menos até o final do ano ou o ano que vem? Não sei. A gente vai debater isso daqui a pouquinho. E sabe com quem nós vamos debater? Vamos lá, para mim aqui. Ao nosso lado e gentilmente atendendo o nosso convite, está aqui um dos integrantes do grupo gestor, o doutor Eduardo Filete. Filete, boa tarde, muito obrigado aí por atender a nossa reportagem, o nosso convite. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente no estúdio do Pércio Mussi, aqui na nossa Santa Cecília, sempre uma TV que foi muito ligada ao esporte, para poder esclarecer os torcedores, sócios do Santos, essas notícias verídicas, o excesso de fake news que nós também temos, né? Então, para poder esclarecer um pouco, pôr um pouco de calma na torcida do Santos. Então, daqui a pouquinho, nós vamos bater um papo aqui com o doutor Eduardo Filete, e como nós temos feito reiteradas vezes, nós estamos convidando não só o Filete, mas outros integrantes também do grupo gestor para estar com a gente, e principalmente, já fizemos um convite, formalizamos esse convite, e ele ficou de vir. Presidente Orlando Rolo, mais uma vez, estamos aguardando a sua honrosa presença aqui nos nossos estúdios do Baixada Esporte. Olha aqui, você que vai trocar o pneu do seu carro, vá para o Blanco Pneu. Sabe por quê? Porque é o melhor preço em pneus da Baixada. O Blanco tem o maior estoque de pneus, meu amigo. E não é só pneus, não. Lá você vai encontrar rodas, alinhamento, freio, suspensão, escapamentos, amortecedores e aquela super troca de óleo para motor, câmbio, com todo tipo de filtro. O Blanco Pneus tem duas lojas ali na Antônio Merins. Uma no 551 e a outra no 456. Pneu barato é aqui. Blanco Pneus. É rápido, não... Olha, mas não mexa no controle remoto, não. Porque no próximo bloco, vamos bater um papo aqui com o integrante do Conselho Gestor, Eduardo Filete, sobre o futuro do Soteldo, tá? É rapidinho, a gente volta já. Bom, deixa eu pegar o boa tarde aqui do nosso comentarista Alessandro Bortolomazzi com a gente também nessa terça-feira de Copa Libertadores e vamos fazer um apanhadinho geral aqui sobre o Brasileirão. Tivemos 2 jogos ontem, o Botafogo empatou 0-0 com o Goiás. Alessandro, tudo bem contigo? Boa tarde. Boa tarde Edson, boa tarde amigos do Baixada Esporte. Em tempo de impugnações, né, vamos tocando o nosso programa, porque é impugnação de contratação, é impugnação de prefeito, é impugnação de tudo. Então, em tempo de impugnações, vamos tocando o nosso programa. Olha, você que está nos honrando com o carinho da audiência, se o Santos ganhar o jogo hoje, ele pode ser o melhor primeiro colocado. O melhor, tá? Isso aconteceu em 2017. Se ele for o melhor primeiro colocado, ele vai pegar o pior segundo colocado, que de repente pode ser algum time do próprio grupo que ele está hoje. Do próprio grupo que ele está hoje. Se ele for o melhor primeiro. Então, daqui a pouquinho, a gente vai fazer um balanço sobre a Copa Libertadores da América. Antes de eu bater um papo aqui com o integrante do grupo gestor, que é o doutor Eduardo Filete, vamos ver como é que foi a vitória do Bahia ontem contra o Atlético Mineiro, hein? O Atlético tem um jogo a menos ainda e pode se igualar a 31 pontos com o Flamengo e o Inter de Porto Alegre. Surpreendente a vitória do Bahia, Alessandro? Não, eu tinha falado aqui, não falei? Na sexta-feira? Na hora que a gente estava analisando a tabela, eu falei, olha, o Mano Menezes vai dar uma espetada no Sampaoli.
Por quê? Porque o Mano Menezes é um grande treinador. A gente não pode negar isso. O Mano é um grande treinador. É assim, teve uma brilhante passagem pelo Cruzeiro e depois, com problemas que estavam ocorrendo lá dentro do Cruzeiro, ele acabou saindo. E não teve uma boa passagem no Palmeiras. Mas no Bahia vem fazendo um trabalho de recuperação do time. E conhece muito bem o Sampaoli. Sabe como o Sampaoli joga e jogou em cima do que o Sampaoli faz. O Sampaoli com a linha adiantada e aí o Bahia aproveitou-se disso, ó. Erro de time de Sampaoli. Pelo amor de Deus. Mas hein? é erro de time de Sampaoli. Ô, Filete, é lateral de seleção brasileira esse menino, hein? Que recuada na fria, hein? Mas também você vê. É o Guga. O goleiro adiantado ali, o goleiro não conseguiu pegar a bola, quer dizer, na verdade é time, nós tomamos vários gols quando o São Paulo era treinador do Santos, assim, naquele 4-1, acho que que nós primeiro goleada que o Santos tomou, foi desse Ituano, jeito. O Ituano Com 5-1. Ó, Ó a linha alta, mais uma vez, linha alta, Olha lá. tentando fazer impedimento. Olha lá. Que o jogador lá, o zagueiro do Santos, lá que está no Atlético Paranaense, o Aguilar, foi sair jogando, recuou a bola, tomamos gol, e ele foi também que sair jogando e perdemos a bola. 2 gols mais ou menos parecido com esses, né? Não parecido plasticamente, mas parecido na falha da linha alta, né? É verdade. Isso aí. Vamos agora como ficaram os números do Campeonato Brasileiro depois desse jogo, vitória do Bahia e empate Botafogo e Goiás. O Inter de Porto Alegre tem 34 pontos, o Flamengo foi a 34 também, os dois com 17 jogos. O Atlético perdeu ontem, mas tem um jogo a menos. Tá certo? O São Paulo tem 27. Se ganhar, mas tem vai pra 2 liderança o jogos a Atlético, menos. Se o São Paulo ganhar os 2 jogos dele, Alessandro e Filete, o São Paulo vai a 33, não fica líder. Se o Atlético ganhar o jogo dele a menos, ele iguala o Inter. Mas Só fica que- líder no número de vitórias. o problema é o seguinte, é isso aí. O Atlético Vai hoje, pra 11. ó. ele vai para 11 vitórias no campeonato e ficaria líder com uma vitória a mais. Ou seja, Filete, a filosofia do Sampaoli não é errada. Ele prefere perder um jogo, às vezes, do que até empatar. Mas ele fala, nós temos que ganhar, porque a vitória vale mais do que 2. 3 empates é 3 pontos. Uma vitória é 3 pontos. Só que nos 2 com 3, quem leva vantagem é que tem uma vitória. Não, com certeza. E outra coisa, se puder, por exemplo, o jogo quando tem público, ou mesmo pay-per-view, deve dar uma arrecadação maior, porque todo mundo gosta de ver times que atuam como o Santos, como o Atlético Mineiro, como o Flamengo, até como o Inter está jogando hoje, que jogam para frente, né? Esse jogo para trás de 6-0, 1-0, que é um jogo de resultado que para alguns times funcionam, não é um futebol plasticamente bom de você assistir, né? Você vai pegar um Atlético Mineiro, você sabe que vai ser aquele... O Atlético vai atacar o tempo todo, vai tomar contra-ataque, o jogo vai ficar bom, né? Mesmo se você vê Atlético e Bahia, você vê como o Alessandro falou, um jogo linha alta, o Atlético atacando toda hora e o Bahia no contra-ataque, legal. Você vai ver uma estratégia de um treinador contra o outro. Agora, quando os dois times jogam amarrado, com 10 atrás da linha da bola, é chato de ver o jogo, né? Então, o jogo, ele incentiva o pay-per-view, incentiva a torcida. Na verdade, os 3 pontos são muito mais importantes que 2 empates. Então, acho que o São Paulo, a filosofia dele é boa, né? É que, às vezes, ele exagera um pouco, né? Empatou uma vez só no campeonato. Aham. São 5 derrotas e 10 vitórias. Ou seja, ele tem metade das vitórias, ele tem derrotas, né? E por isso que ele tá com a classificação lá no alto, porque tem muitas vitórias. Agora é interessante ver o seguinte: Vai colocando agora do quinto até o oitavo aí na se tela. o Sampaoli pega um treinador que sabe se defender bem e sair no contra-ataque, acontece o que aconteceu com o Mano Menezes. No primeiro turno, na primeira ou na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, foi primeira porque o Corinthians tinha um jogo adiado. O Corinthians jogou assim o primeiro tempo com o Atlético lá e fez 2-0. Só que não conseguiu se defender no segundo tempo. Coisa que o Bahia conseguiu. O Mano conseguiu postar bem a sua defesa para não tomar o empate ontem contra o Sampaoli. E aí é o bloco, né? Do segundo bloco, do quinto ao oitavo, o Santos com 27, Fluminense 26, o Fortaleza 24, o Palmeiras 22. O Palmeiras que contratou, já está quase tudo certo com o treinador do Del Valle, o espanhol, que chega para contrato de 2 anos. Vamos até da 9ª à 12ª colocação. O Atlético de Goiás 22, Grêmio 21, o Sport 20 e o Bahia, Filete, que estava lá embaixo. Olha aí, ó. Foi a 12º. Vê como esse campeonato está complicado. Qualquer derrota pode deixar a situação ou muito dramática, ou uma vitória deixar o time numa situação mais cômoda, mas o campeonato é muito complicado. Vamos adiante aí. Ceará tem 19, Botafogo 19, Vasco 18, Corinthians 18. Olha, 19 e 18. 19 o Ceará 13º. Mas põe os últimos 4 lá. Olha,
Do Ceará, que é o 13º, para quem está na zona do rebaixamento com 16 pontos, que é o Atlético do Paraná e o Curitiba, 3 pontos apenas a diferença. Então, Filete e Alessandro, volta para mim. O Campeonato Brasileiro desse ano é assim. Um pé na cova, outro na casca da banana. Se você derrapa, você entra no desespero. Se você ganha, você dá uma respirada. Né? Com certeza, com certeza. E haja visto o que está acontecendo. Cada rodada você tem ali alguém na beira do rebaixamento que na rodada seguinte já está aliviado, né? Aí volta de novo lá. Então tá sempre assim, a gangorra é muito grande. Olha aqui, você vai comprar produtos para a festa, venha para Cacau Center. Tem a festa de Halloween, mas as escolas, nem todas voltaram. Mas essa festa é tão tradicional que tem famílias que faz com os filhos para manter a tradição. Então, o que você precisar comprar para a sua festa de Halloween, venha para Cacau Center. Lá é a maior loja do gênero em todo o litoral paulista. São mais de 60 mil itens, hein? Você encontra tudo no lugar só e paga mais barato. A Cacau Center fica ali na Prefeito José Monteiro, 744, bem pertinho do Carrefour, em São Vicente. Falou em festa, falou Cacau Center. Marcelão, já temos o primeiro bloco aí de telespectadores mandando na promoção? Daqui a pouco? Então, vou fazer o seguinte, uma faturada, eu volto com o Eduardo Filete, contando como é que foi para ele o convite de fazer parte do grupo gestor e o momento que o Santos está vivendo. É rapidinho, eu volto já. Olha que a promoção do Baixada Esporte continua. Mande a sua selfie aqui pra gente, de qualquer lugar da Baixada ou até de fora também. Você concorre à camisa do clube do seu coração. Se é santista, vai ganhar do Santos, palmeirense do Palmeiras, assim vai. Ou, e além da camisa, um par de convites da churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. E tem muita gente que está mandando selfie para cá. Por exemplo, esses telespectadores aqui no Ponto, Marcelão. Vamos lá. Daqui a pouco. Então vamos lá. Filete, daqui a pouco a gente põe no ar. Como é que foi você ser convidado a fazer parte do grupo gestor? Bom, eu fui eleito 7 anos, né? Comecei sempre com o Marcelo Teixeira aqui, do professor Newton. Fui eleito 7 vezes para o conselho. Nessas 7 vezes, 5 vezes eu fiquei afastado como diretor social e cultural, de 1990 a 99, 10 anos. Depois, voltei para o clube como conselheiro em 2015, certo? Fui eleito pelos próprios conselheiros como ouvidor e fui reeleito em 2018, né? E quando eu recebi o chamamento, eu acho que é um momento de transição do clube, um momento complexo, eu resolvi aceitar, porque eu acho que o Orlando Holy fez um grupo que é heterogêneo, né? Com várias pessoas de vários grupos, eu não acho que nem falar grupo, mas de várias alas do Santos, eu acho que isso aí oxigena o clube, e eu acho que nós temos que trabalhar para entregar para o futuro presidente um clube mais harmonizado, um clube que o presidente possa sentar com um pouquinho mais de tranquilidade, porque realmente os problemas são muitos, né? São muitos problemas, né? Você vê que, por exemplo, dívidas com Hamburgo, dívidas com a Chipato, dívidas com o Atlético, que nós poderíamos perder 6 pontos, e ainda podemos perder 6 pontos no campeonato, que seria muito ruim, né? O próprio professor Cuca falou que se perder os 6 pontos vai dar um desânimo total no time, né? Então, realmente temos que resolver essas situações, né? E eu acho que você sendo uma pessoa que tenha entrado em vários grupos, você pode ter um poder de agregação maior. Então, por isso que eu aceitei, porque eu acho que a gente pode colaborar. Eu acho que o Orlando Rolo está fazendo um processo muito democrático. Tudo que está sendo decidido lá está passando pelo conselho ou pelo comitê de transição, onde cada candidato à presidência do clube indicou um. Então, por exemplo, na quarta-feira vai ter uma reunião do conselho e na quinta-feira vai ter uma reunião com o comitê de transição. Então, onde nós vamos passar para um indicado de cada futuro presidente, né, cada possível futuro presidente, tudo que está sendo feito, né? Só para você ter uma ideia, ontem na reunião, isso eu posso até falar porque não precisa comprar camisa para 2 funcionários tal. Opa, mas quem são esses funcionários? Não, funcionários novos. Peraí. Mas quem contratou? Negativo. Se não passar pelo conselho gestor, não tem contratação nenhuma. Manda de volta, ou seja, não há contratação. Então eu vi ontem uma fake, né, dizendo que tinham contratado 5 pessoas, até eu conheço 5, né?
que tem processo contra o clube. Negativo, gente. Ninguém que tem processo contra o clube vai ser contratado. Filete. Ou seja, então isso aí é tudo fake. Não existe. Se você tiver um processo contra o clube, nós não vamos contratar. Nada contra a pessoa que tem processo contra o clube, é um direito dela. Mas nós não vamos contratar quem está processando o clube. Então, falaram que contrataram 50 pessoas. Isso é inverdade. Não, passa tudo pela minha mão, pelos Então, gestores. aproveitando esse gancho, falaram hoje, inclusive está na internet, Sim. o Alessandro pode até abordar, um ex-dirigente do Corinthians, do Amador, que parece que teve um problema lá, que ele cobrou 50 mil de uma empresa americana, que estava com a marca do Corinthians e tal, e depois descobriram que ele tentou dar um bico nos caras, e falou que o Rolo contratou ele. É o novo homem forte do Amador. Então aproveita, por favor, para dizer se é verdade, é mentira. Não, veja bem, o Rolo, nós trouxemos todos os alguns ex-treinadores, por exemplo, como o Arão, Flávio Antunes, o El Pelé Branco, o Nenê Belarmino. O Helder. O Helder, nós trouxemos porque nós entendemos, o Conselho Gestor, Orlando Rolo, Badulis, doutora Marisa, eu, Luiz Fernando, Alexandre, Caio França e o pastor e o Paulo Correia, os dois deputados, nós entendemos que nós temos que mexer na base. É o nosso entendimento. Vocês sempre reclamaram disso e tal. Então nós estamos trazendo gente que, na nossa opinião, nada contra a antiga, na nossa opinião, nunca deveria ter saído do Santos. Como os ex-jogadores, o El Pelé Branco, o Nenê Belarmino, que é uma pessoa que... eu tive com o Nenê no CT, os jogadores do Santos, que são da base, adoram o Nenê. Foram lá beijar o Nenê, professor, muito obrigado pela aquela dica que você me deu, muito obrigado. Ele chegou no Caio Jorge e falou, Caio, você tem que fazer isso, isso, isso. Você está indo bem, mas você tem que sair um pouco da pancada, tal, tal. Você vê, o Caio Jorge já fez um gol, coincidentemente ou não. Então é pessoas que não andaram, já não deveriam nunca ter saído. Isso, nunca deveriam ter saído. Vocês estão acertando corrigindo um erro. Isso. Nenê não deveria ter saído, o Arão não deveria ter saído, o Flávio que estava lá também não deveria ter saído, o Juari não deveria ter saído, o João Paulo não deveria ter saído. Contratando o Helder, que faz um trabalho brilhante com as categorias de base, fez na Portuguesa, faz nas escolinhas que ele Alessandro, tem. E deixando o Sub-11, porque não é caça às bruxas. O Sub-11 tá bom, tá todo mundo lá. Não tiramos um do Sub-11. Isso aí. Não tiramos ninguém do Sub-11. Outra coisa, demitimos as pessoas que estavam e esperamos eles saírem para começar os novos. Não fizemos aquela coisa de um ver o outro. Não. Demitimos então é muito importante. Então nós colocamos as pessoas que está pairando notícias e vai pintar Paulinho McLaren. Ele também, pode ser. Sim. Confirma, Filete? Veja bem, o Paulinho McLaren está com um problema de acerto. O Juari, nós quisemos trazer o Juari da Itália. Ele falou que no momento não pode vir. Beleza, está ele fazendo um bom trabalho na Itália, continua lá, está empregado, é um ex-jogador, precisa tal. Só que esses ex-jogadores, que hoje estariam milionários se jogassem futebol de hoje, às vezes eles têm algumas necessidades financeiras. Renovamos os contratos com todos os jogadores, ex-jogadores do Santos, Pepe, o Mengalvio, todos os jogadores que eles às vezes precisam dessa complementação, mas eles estão à disposição do Santos. Se você chamar o Mengalvo 8 horas da manhã, ele fica até 1 hora da manhã. Então é o patrimônio do Santos. Por exemplo, você vê, outro dia eu fui, não vou citar o nome, mas fui aí para Goiânia, aí você vê lá, ele estava lá, o ídolo do Goiás lá, né? O ídolo do Goiás e tal. Eu olhei assim, Fernandão, parabéns, né? O cara tá no Oriente Eterno e tal. Eu falei, caramba, o Santos tem Mengalvo, Zito, Pelé, Pepe, Edu, Coutinho. Quanta gente que a gente tem, com todo o respeito, porque foi muito melhor que o Fernandão. O Fernandão foi um grande jogador, mas eu falei, quantos ídolos que nós temos aqui, que nós temos que aproveitar. E às vezes o cara tá aí precisando, com uma possibilidade pequena. O Edson, uma vez aqui no programa, eu me lembro perfeitamente disso, ele disse o seguinte: chega uma delegação de um determinado clube de qualquer lugar do Brasil. Por exemplo, o Internacional de Porto Alegre vai vir jogar aqui e vai ficar no Parque Balneário. Aí o Mengalvio, que é hoje contratado do Santos, o Pepe, que é contratado do Santos, os ídolos, né? Você chega para ele e fala assim, Mengalvio, recepciona pra gente a delegação do Inter de Porto Alegre, vai lá com o presidente, vai chegar lá para receber a delegação, o Mengalvio. Colocamos o Clodoaldo no lugar do Coutinho. Clodoaldo, quer dizer, entendeu? Clodoaldo que, por exemplo, tá bem de saúde, mas já tá com uma idade para ele ficar tranquilo e tal, colocamos, em vez de colocar ele no amador, para ter problema pro Clodoaldo e tal, uma pessoa que representa bem a gente na CBF, uma pessoa que tem espaço aberto em todo lugar, o Clodoaldo vai ficar entre os ídolos do Santos, ou seja, imagine você ser recebido por um Clodoaldo, por um Pepe, por um Mengalvio. Agora, aproveitando esse gancho, Edson, já que nós estamos no afã da notícia,
hoje vai ter essa reunião para definir essas contratações todas, não é isso? Não, essas contratações já foram aprovadas. Já foram aprovadas. Essas contratações... Inclusive, já Por levaram... vocês, do grupo gestor. Não existe uma contratação de um executivo ou de um pessoal, qualquer pessoa de limpeza tal, que não passe pelo conselho gestor. Ok. Todas passam. Então, nós contratamos um cara que processou o Santos, eu não vou citar nome e tal. É Mas mentira, tudo bem, mas aí eu te pergunto, É né, mentira. nesse gancho, mas tudo bem, nesse gancho eu te pergunto o seguinte, duas perguntas numa só. Primeiro, já tem o organograma do amador? Por exemplo, eu sei que o Helder vai cuidar do Sub-17. Sim. Isso eu já sei que o Helder vai cuidar O do Edinho do Sub-17. Sub-23. O Edinho do Sub-23. O Paulinho McLaren está sendo contactado para cuidar do Sub-20. É ajudar o Edinho no Sub-23 ou Sub-20. Estamos estudando ainda. Isso. E o Arão, vai ser o coordenador geral ou vai assumir uma das categorias? Eu acredito que o Arão vai assumir uma das categorias, né? Tá. Mas nós estamos decidindo aí o que vai ser. O que importa é que nós estamos reintegrando. O organograma do clube, ele foi feito o Pérez fez o organograma, o presidente Pérez, que não foi aprovado. O Andrés Rueda fez um organograma bom, mas o Pérez, por algum motivo, também não aprovou. Cortou. Então nós estamos sem organograma no clube. Então nós fizemos um organograma novo que diminui o número de funcionários. A base do Santos vai ter 60 funcionários e tal. Se você for ver a base do Corinthians, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Grêmio, tem muito mais gente que a base do Santos. E nós incorporamos o futsal junto. Então, não existe esse negócio de contratação das pessoas que estão falando, contratação de pessoas que têm processo contra o clube. A pessoa tem processo contra o clube... Doutor Alba, por exemplo. O doutor Alba, ele tinha um processo de 700 mil que ele ganhou e ele retirou do clube. Ele não quis receber os 700 mil. Retirou para voltar. Não, já tinha retirado na época em outras épocas. Ele ganhou o processo e não executou. Que maravilha, hein? Entendeu? Ganhou o maravilha, processo hein? e não executou. Que Então maravilha. ele processou o clube no momento que ele achou e ele ganhou e não executou. Aí eu te pergunto, tem outros casos que a pessoa de repente está com um processo porque ficou insatisfeito com aquele outro que estava aí, Sim. né? E aí de repente agora chega assim e fala, não, é nova gestão, eu retiro meu processo, eu quero voltar, eu amo o clube, eu quero trabalhar. Vocês vão aceitar? Que se for na lista de pessoas que a gente entende ser útil para o clube, se fizermos um acordo financeiro, não obrigamos, pelo amor de Deus, se fizer um acordo financeiro, a pessoa por livre espontaneidade quiser tirar o processo do clube, ele pode ser recontratado. Mas tem gente que pôs processo do clube que nós não queremos no clube de volta também. Claro, o Conselho de Gestão entende. Então, assim, as pessoas, eu posso falar para o torcedor, para o sócio, não existe contratação de pessoa excelente, pessoa boa que tenha processo contra o clube. É um direito da pessoa colocar processo no clube, é um direito tal, que nós não podemos tirar esse direito do ser humano, mas nós não vamos contratar a pessoa com processo no clube. Ah, mas a pessoa se arrependeu, ela por livre espontaneidade tirou o processo. Pode ser que se ela tiver entre os que nós achamos que pode fazer parte nesse momento e pode até ficar no clube, que eu acho que até o futuro gestor, você não concorda, vai deixar, por exemplo, o Edinho trabalhando, vai deixar o Arão trabalhando, porque Claro, eles estavam aí há 10 anos, sabe por que tirou? Mas certeza. essa é a minha pergunta, e eu acho que é de grande parte do telespectador. Por exemplo, vocês estão trazendo de volta esses ex-jogadores que a gente acha que seria maravilhoso. E contratando outros que também Agora, são. vocês estão falando com os futuros candidatos, ou os candidatos à presidência do clube. Por exemplo, Rueda, vem cá. Nós estamos trazendo o Nenê Belarmino. Conselho de Se você transição. for Conselho de presidente, transição. tá feito, você mantém. Conselho de transição, Mas é isso que eu estou falando. Esses candidatos estão sendo consultados em relação a essa, Quinta-feira, a essa decisão? Quinta-feira nós vamos explicar que o salário da base vai diminuir, nós vamos ter um lucro financeiro para o clube e nós estamos colocando pessoas, tal. Nós entendemos, e aqui não é crítica a ninguém, que a base estava aparelhada. Não existe base aparelhada. Você não pode ser dono de padaria e comandar uma base, não existe isso. Você tem que ter expertise para isso. Nós temos que ter uma base 24 horas. Mas tinha dono de padaria lá? Não sei. Você é treinador, você tem que ter 24 horas com o telefone. Você tem que viver no clube. A gente vê grandes treinadores do Brasil que não vivem no clube e estão sendo mandados embora. O treinador tem que respirar o clube. Quando o Arão vai para o clube, ele chega lá de manhã cedo, tal, à noite estão ligando para a casa dele, ele tem que respirar o clube. Se ele tem uma outra atividade que lhe dá o sustento e ele vai no clube só de vez em quando, está fora. Nós não queremos aparelhamento no clube. E nós vamos voltar os nossos ídolos para o clube, porque a gente entende que um Arão, que
tantos outros que Nenê estão aí, Bellarmino. Nenê Bellarmino. O Nenê Bellarmino, se ele vê a pessoa andando, ele já sabe se a pessoa joga futebol ou não. É verdade. Você entendeu? Então, assim, nós não podemos desprezar o Nenê Bellarmino, que vem aí para ganhar um salário até pequeno, perto dos outros clubes do Brasil e perto dos que ganhavam aqui, certo? E por gente, com todo o respeito, com gente que às vezes não participou do futebol, ganhando salários muito altos, né? Que não tem um currículo para estar aqui no Santos Futebol Clube. A gente vai voltar a falar e o Filete, como você está em casa, deve estar certo, Mas- pergunta. Mas me permita Sorteio. só... Não, agora não. me Agora não, pergunta. senão não eu vai preciso, bater. preciso Deixa falar. no ar a pergunta. Eu, Deixa a eu pergunta. preciso Não, falar. então você fala depois. Ah. Você fala depois. Mas aí eu vou perder o gancho. Então fala agora. Eu tenho que falar e parabenizar Edson Calegari e Guido Bortolomás, que até me arrepia de falar isso. Me arrepia porque esses que o Filete está falando agora, Nenê Bellarmino, Juari, João Paulo, o Helder, todos eles foram abraçados por Edson Calegari e Guido Bortolomás aqui no Baixada Esporte, quando foram dispensados de uma forma abrupta do Santos Futebol Clube. E todos, e sempre foi falado, eles não podem ficar de fora do Santos. E me arrepia falar isso. Me arrepia, porque foram 3 anos de amargura para essas pessoas. E graças a Deus, tá tendo consciência hoje de eles estarem retornando para o Santos Futebol Clube. E um abraço ao nosso querido Juari na Itália, ao João Paulo, nosso papinha, que são nossos comentaristas, e o Nenê Bellarmino, que também ocupou o nosso cargo aqui de comentarista, dando essa colher de chá pra gente, ó, um tempão. Meus amigos, a Churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande vai oferecer um par de convites para quem mandar selfie aqui pro programa. E não é apenas a camisa do seu clube do coração que você concorre, mas também há um par de convites da Churrascaria Ponto dos Motoristas, a mais tradicional da Baixada. Eu vejo essas imagens, Filete, dá uma vontade de comer uma picanha, dá uma vontade de comer uma costela. Aí tá bom, hein? Dá uma vontade de comer aquela linguicinha no ponto, aquela mesa de frio. Fim de semana nós vamos lá. Fim de semana nós vamos lá comer. O Nenê Bellarmino, por exemplo, adora cupim. Você acredita nisso? Eu adoro cupim também. Ele fala o seguinte... É duro de encontrar um cupim bom, mas O eu cara adoro chega... Não, mas lá tem. É? Nossa. Mas aí tem, Manteiguinha, né? manteiguinha? Manteiguinha. O Nenê, o cara chega pra ele e fala assim, senhor Nenê, tem aqui uma picanha no ponto. Ele fala, tá, mas traz aquele cupim depois. Então, meu amigo, Churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Leve a sua família, todo o protocolo de segurança, o melhor rodízio em todo o nosso litoral paulista. Lembrando que de segunda a sexta-feira, R$ 49,99 o valor do rodízio. E sábado, domingo e feriado, R$ 59,99. Manda selfie, tá no ponto? Tá no ponto. Faça como os telespectadores aí, ó. O Elzir Alves, do Parque São Vicente, mandando a selfie aqui pro programa. Obrigado, dona Elzília, ao casal. O João Calçada, lá do Campo Grande. Calçada foi meu amigo de colegial, amigo. Colegial. Gente fina, hein? Caramba, Gente, hein? os dois aí Ele são fe- gente fina. Eu fazia edificações, ele fazia mecânica. Aí o Calçada. Grande abraço, Calçada. Santista dele, fervoroso. Olha o boné dele. Vamos lá. O Rafael e a Micaele, que bonito, hein? Canoas, Rio Grande do Sul. Mas eles estão ali na praça do Surf, passa o surf no entre canal 2. Entre o canal 2 e o canal 1. Isso. Mas aí. são Devem ser turistas, turistando, certo? turistando. Tá turistando, legal. Vamos lá, mais gente aí, ó. O Rodrigo de Melo e a Elisa, da Vila Margarida. Obrigado ao casal aí pelo carinho da audiência também. Quem tá ligado também aqui mandando sua selfie é o Sidney. Sidney Rodrigues de Lima, de Ocean Praia Grande. Muito obrigado a todos aí em Praia Grande. Olha o Edilson Gomes e Elias Oliveira, lá do Chico de Paula. Também muito obrigado a toda a família Depois aí pelo manda o nome da carinho. mamãe também, né? É, faltou o nome da mamãe ali. O Diego dos Santos, do Jardim Rádio Clube. Gostei do cachorro, hein? Belo Oi, labrador. Filete. Belo labrador, hein, Bem Filete? tratadinho. Que raça é essa, Filete? Labrador. Labrador? Muito bom. Olha, o Diego, qualquer coisa com o cãozinho, leve na clínica do Eduardo Filete, hein? Tá bom? Felipe Diego Ribeiro. Ele é do Jardim Princesa, Esse vai nos jogos, hein? na Praia. Esse tá esse lá, vai ó. nos jogos, né? A Vila Belmiro. Uma parada rápida. Não vai ficar sem a pergunta. O Filete fica tranquilo. Soteldo. A gente volta rapidinho, mas olha, esses anunciantes que vão entrar agora, é muito importante para você dar uma olhada. Bom, Baixada Esporte hoje recebendo o doutor Eduardo Filete, que é integrante do grupo gestor, e vai falar daqui a pouquinho também sobre Santos e Defensa e Justiça. Jogo logo mais à noite na Vila pela Copa Libertadores da América. Olha, se der um pane no celular, não entregue nas mãos de qualquer um. O celular hoje é uma ferramenta indispensável. É contato com cliente, com amigo, com família, com tudo. Tá
tá bom? Traga aqui na Top Center. São profissionais de qualidade e de credibilidade no mercado. Há 10 anos no mesmo endereço. Tá vendo a foto que está na tela? À direita é onde entram os alunos da Unisanta. A Top Center fica ao lado da porta principal. Há 10 anos aí. Faz ideia de quantos milhares de celulares esses caras já arrumaram, né? Principalmente para os estudantes aqui da Unisanta. Então, se você não quiser sair de casa, o horário de funcionamento presencial é das 10h30 da manhã até 8 da noite. Se você não quiser sair e mora em Santos ou trabalha aqui, tá vendo o celular que está na tela, 988015626? Eles mandam um técnico aí. Avalia o problema, você fazendo a aprovação do orçamento, eles arrumam e você paga com todo tipo de cartão de crédito. Eles aceitam todos os cartões. E se você tem um celular que não tem mais conserto, não descarte em qualquer lugar, não. A Top Center também é ponto de descarte desse tipo de produto que é nocivo ao meio ambiente. Bom, Filete Alessandro, e você que está em casa, já pergunta para ele que é do Soteldo. Vamos falar do peixe, o alvinegro mais famoso do mundo. Vamos ver como é que está o Grupo G, o grupo que o Santos faz parte, e se ganhar o jogo hoje pode se tornar, dependendo do Palmeiras, o melhor time da etapa classificatória da Libertadores. Tem o Santos e o Defensa e Justiça, e o Olímpia joga em casa com o Delfim. Vamos ver como é que está a classificação desse grupo? Na tela, vamos lá. Santos tem 13, já classificado, o Defensa e Justiça 6, o Olímpia 5 e o Delfim 4, ou seja, os três brigam por uma vaga. Pela segunda vaga. Os três têm chance. O Santos fez um treino a pronto ontem, visando o jogo de hoje. Vamos ver como é que foi esse treino. Pra mim vai ser muito especial, né? Jogar contra o time que eu fiz meu primeiro gol. Espero jogar bem de novo e quem sabe fazer outro gol. Venho trabalhando firme e as oportunidades de gol que tá aparecendo tá sendo na Libertadores. Então tô bem ligado ali e fazendo gol. Como eu falei em outras entrevistas, sempre sonhei com esse momento. Agora que eu estou de centroavante jogando com a 9, vou dar meu melhor para jogando sempre. Bom, tá aí como é que foi o treino a pronto. Nós vimos o Soteldo brincando e já vamos ver se ele joga ou não joga. Vamos ver como é que foi o primeiro jogo do Defensa e Justiça Santos, primeiro turno lá, o gol do Caio Jorge. Então na tela aí. Alessandro e Filete, o que vocês esperam do jogo de hoje? O Cuca falou o seguinte, nós temos que ganhar. Eu quero ser o melhor pontuador dessa etapa da Libertadores para jogar todas as outras partidas em casa no segundo confronto. Tem que ganhar mesmo, até porque a vantagem de você decidir em casa um mata-mata é muito importante. Mas não tá tendo torcida agora, mas tudo bem, mas é a Vila Belmiro, é a sua casa, né, o seu local, onde você tá ali, trabalha sempre, então tem uma importância grande mesmo de você jogar aqui na Vila Belmiro, então tem que fazer a lição de casa. E esse jogo, Filete, tinha torcida, lembra, antes da pandemia. Sim. O Defensa e Justiça chegou ontem às 10h30, às 22h30, no Hotel Sheraton, ali no frente ao Praia Mar, né? Nós fomos lá recepcionar o filho do presidente e o diretor de futebol. Falamos do Santos, camisas, tudo, essa recepção. O time também chegou. Eles acharam muito distante, né? De Cumbica para Santos, acharam que era mais perto, né? Eles que são do sul de Buenos Aires, né? A Argentina tem 42 milhões de pessoas. Buenos Aires 11 milhões e a Grande Buenos Aires 25 milhões aproximadamente. Tem o norte, que é o Tigre, eles estão do sul. E é um time que trabalha com a base deles e com jogadores emprestados de outros clubes, né? É tipo uma vitrine, né?
foi segundo lugar no Campeonato Argentino do ano passado, esse ano está em sexto lugar, né? Realmente, todo jogo de Libertadores a gente tem que ter respeito, que é um jogo difícil. Mas eu acredito que o Santos possa fazer uma boa exibição, jogando em casa e possa vencer o jogo e subindo ainda mais na classificação. Mas tem que ter respeito. Claro. Só para a gente atualizar as informações. O Santos está invicto. Pode terminar essa fase invicto igual 2017. Caio Jorge, hoje é o último jogo dele. Vai para a Seleção Brasileira Sub-20, não joga contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro dia 25, não joga contra o Ceará a primeira partida da Copa do Brasil, né? E talvez não jogue dia 31 contra o Bahia. Olha só. O Laércio também não está inscrito nessa Libertadores, também não pode jogar, pelo menos nessa fase ele está fora. Time provável: João Paulo, Pará, Luiz Felipe, que volta, Luan Pérez e Jonathan. Jobson, Pituca e Jean Mota. Aliás, o Jobson fez esse gol aí contra o time do Defensa e Justiça. O Lucas Braga ou Matson na direita, porque o Marinho está fora, Caio Jorge, e na ponta esquerda, Soteldo ou Arthur Gomes. E aí a pergunta é inevitável. Filete, Soteldo, fica, vai embora? O que você pode passar para o telespectador e para o apaixonado torcedor do Santos Futebol Clube? Nós, os 8 que eu citei nominalmente do Conselho Gestor, né, somos a favor que o Soteldo continue no clube, né? Nós gostamos do futebol dele, é um jogador jovem, acho que foi uma boa contratação, né? Os valores um pouco altos, mas foi uma boa contratação. E o Santos detém 50% do valor do passe dele. Todo mundo sabe que nós temos ainda que enfrentar a dívida com o time de Soteldo e com o Atlético, né, da questão do Aguilar. Então nós temos que pagar para restabelecer o crédito do Santos Internacional, não bloquear contratações, não perder pontos no campeonato, que seria um desastre, né, Edson? Então, nós preferimos que o Soteldo continuasse no clube, mas nós também temos que ter responsabilidade financeira. Tem a proposta dos árabes, o Soteldo parece que está resolvendo alguma coisa, tiveram outras propostas que foram mais interessantes para o clube, né? E nós vamos, com toda a democracia, mostrar para o Conselho, né, para que o presidente Marcelo Teixeira, os outros pares nos ajudem a decidir qual será a melhor proposta para o clube. Ou seja, o Conselho Gestor vai pegar as propostas, nós temos a nossa proposta que a gente acha melhor, mas nós vamos submeter a experiência do Marcelo Teixeira, que já foi presidente por 12 anos do clube, e os seus pares da mesa, para que eles nos ajudem a nós escolhermos qual a melhor proposta. O torcedor pode ficar tranquilo que nós queremos o Soteldo jogando aqui, que nós sabemos que nós temos deficiências de atacantes, a nossa base é muito boa, mas tem que ter um tempo de maturação. Eu fico triste quando os caras falam para mim, pô, essa base não dá. Como não dá? O João Paulo não dá? O Caio Jorge não dá? Vai dar. É que tem que maturar os meninos. O Robinho, o Neymar não era chamado de filé de borboleta? Calma, nós temos que maturar essa molecada. Não é fácil um moleque de 18 anos jogar com um jogador de 25, mais parrudo, tal. Então nós temos mais essa base, vai dar certo sim. A gente vai respeitar o seu segredo da informação, porque evidentemente é uma notícia que paira apenas internamente. Sim. Mas você está otimista em relação à venda para os árabes? Ou você está otimista em relação a essa outra possibilidade que você coloca agora? Qual das duas você está mais inclinado a falar, Edson? Eu acho que vai acontecer isso aqui. Ó. Nós, do Conselho Gestor, né, estamos mais inclinados, embora nós vamos deixar o Conselho Deliberativo decidir, nós estamos mais inclinados à proposta que o Soteldo fica no clube e seria vendido em outro momento e o clube teria esse ressarcimento. Nós preferimos que ele ficasse no clube porque a gente entende que ele faz falta, que ele é um jogador muito versátil, que ele quer continuar no clube, é um jogador jovem e que a torcida gosta do Soteldo. Então, todo esse chamamento fica, Soteldo e tal, é o nosso chamamento também. Mas nós temos que ter responsabilidade para não perdermos os 6 pontos e não ficarmos aí 3 janelas sem poder contratar. Mas eu e todo o Conselho Gestor entende que nós temos que ter um retorno financeiro do Soteldo para a gente pagar o próprio Soteldo. Mas se a gente puder ter um retorno e que ele continue no clube como as propostas que estão surgindo, nós damos preferência. E quanto pesa a decisão do jogador, do Soteldo, de não querer, por exemplo, ir para a Arábia? Não, ele não falou que não quer ir para a Arábia, ele falou que queria um acordo financeiro melhor para ele, que é um direito dele, né? Eu acho que pesa muito, o jogador tem que estar feliz. Então, a torcida fica feliz se ele está aqui, os sócios também. O Conselho Gestor também.
E eu acredito que o Marcelo Teixeira, com a experiência que ele tem de 12 anos como presidente do conselho, como reitor da universidade, ele vai ter uma expertise, uma experiência maior que a nossa. Então nós vamos passar para ele as propostas para que o conselho, que é o soberano do clube, decida e nos oriente o que nós podemos fazer nesse momento. Ou seja, para a gente não ter erro e ter tentar um melhor acerto. Olha aqui, fica muito claro e o Alessandro há de lembrar. Quando nós colocamos aqui aquela sonora do presidente Orlando Rolo com um determinado grupo né, político lá de Guarulhos, ele falou o seguinte: pode surgir uma outra possibilidade. E até eu falei, Alessandro, será que tem alguma coisa aí? Então você falou, de repente ele está, né, contemporizando para falar. Ele não quer vender. Ele não quer vender. O Rolo não quer vender. Ele falou como ele torcedor. Não quer vender. Como torcedor. Ele falou, não quer vender. ele falou no áudio, ele fala assim, a minha vontade de torcedor é que o Soteldo permaneça, mas eu tenho responsabilidade com as dívidas do clube. Ele está certo, ele é presidente hoje. O clube tem que voltar a ter credibilidade no mercado. Né? Nós falamos isso aqui ontem. O clube tem que passar a ter credibilidade até para poder fazer futuras compras. Como é que você vai fazer compras se você não tem credibilidade? Como é que você vai passar o seu cartão se o seu cartão não tem fundo, não é verdade? Então você tem que ter credibilidade no mercado, e isso é importante. Agora, todo mundo sabe aqui que eu tenho uma amizade, uma ligação com o deputado Paulo Correia. Sim. Né? Que é um dos membros do Conselho Gestor hoje. E logo que ele foi chamado ao Conselho Gestor, eu disse para ele, falei, deputado, se conseguir resolver o Hamburgo e se conseguir resolver o Huachipato, vocês já vão sair como vitoriosos dessa guerra. Né? O Hamburgo, que era muito mais difícil de resolver, foi resolvido. Ô, Alessandro, e eu acho que você está pertinente, o Paulo Correia, tanto como o Caio França, e falavam que ele não ia ter tempo, o Paulo Correia presente em todas as reuniões, e o Caio França também. Quando eles não podem vir, eles ficam eles ficam online. Então, eles ficam online, então eles estão participando, dando ideias, então está muito bacana. Agora, realmente, é isso que você falou, nós temos que ter responsabilidade. Agora, o Hamburgo foi uma negociação do Rolo, com o conselho gestor, o Walter Schalka, que tem uma expertise muito grande nisso, né? E também o Andrés, enfim. Mas o Marcelo também ajudou. Essa negociação, o Hamburgo falou, pô, eu não sabia que vocês existiam. Eu sabia que vocês existiam pelas glórias, mas eu pensava que o clube não tinha direção. Não, foi o que eles falaram, porque eles fizeram 6 acordos, segundo eles, com o Santos não cumpriu, pô. Eles não queriam nem conversar com o Santos. Então, o Walter Schalka, com a sua expertise, o Andrés, o Marcelo, o Orlando Rolo, tiveram que fazer uma arte... Uma engenharia. Uma engenharia para conseguir falar, ó, desculpa, nós existimos, peço desculpas, estamos aqui, nos ajudem a gente poder negociar. Só para a gente fechar esse assunto em relação ao Hamburgo. O Rueda é candidato a presidente. Ele é credor do Santos nessa transação? Ele foi avalista ou ele botou uma grana do bolso? Como é que foi esse negócio do Hamburgo? Veja bem, o Ruedas, ele fez um negócio de pai para filho, né? Pô, taxa Selic, né? Entendeu? Então, assim, com certeza, ele, pela expertise dele, podia se aplicar esse dinheiro muito melhor, né? Se ele pudesse esse dinheiro, vamos pôr, sei lá, em algum ativo aí ele conhece uma empresa pequena que tá na pandemia, ele ganharia muito mais, né? Então, assim, se ele puder pôr dinheiro no banco, né? E com dinheiro alto desse, com certeza ele poderia negociar taxa melhor que a Selic, né? Então, assim, a gente, de uma certa maneira, criticar o André, se é candidato, não é? Pô, o clube está com uma condição, está pegando fogo. Né? Então, a gente fala, não pode usar esse extintor de incêndio aqui, Alessandro, porque esse extintor de incêndio era da época do Atier Jorge Cury. Tudo bem, vamos usar o extintor de incêndio do Atier, depois a gente recarrega o extintor e põe na parede. Eu sei que ele tem uma estimação, que foi do grande presidente Atier, mas nós temos que usar que o clube está pegando fogo. Então a gente questionar, se o cara... Eu acho muita pobreza, cara. Eu acho, se eu tivesse o dinheiro, fosse rico, assim, milionário, eu daria, mesmo estando no conselho gestor. Qual é o problema? Eu vou cobrar uma taxa pequena do Santos, que nenhum banco vai fazer, estou ajudando porque eu quero. Você entendeu? Agora, fazer o cara falar que não pode, que pode, é muita pobreza de espírito. Ô, Filete, é importante ter você aqui, a gente quer aproveitar o máximo. Né? Surgiu também, você falou, cuidado com fake news. Isso é importante. Saiu uma outra notícia no ar, vazada na internet, que o Laércio custou 10 milhões para o Santos. É verdade isso? Olha, Edson, eu não tenho essa informação,
Porque o Laércio não foi uma contratação na nossa gestão, né? Ele já estava aí, não é isso? Ah, ele já estava Ele já com estava o aí, então Pérez? não foi uma contratação. Não. Ele só não poderia ser inscrito. Isso, foi ele. Mas ele já tinha acertado Não, com não, ele? ele, o Elias, eles vieram antes, eles já estavam aí, né? O Elias foi embora para o Bahia, o Zé Wellington também, tal, aquela coisa toda, tal. Então, já estava aí. Então, a gente achou que era uma boa... Mas eu não desconheço os valores, mas já estavam acertados antes. Mas eu acho que não é 10 milhões, não. É. Eu acho que não é 10 milhões. Bom, vamos só fechar a Libertadores da América, porque além do grupo do Santos, tem outros grupos também. A gente vai colocar os jogos hoje e a classificação rapidinho. O grupo C tem o Peñarol e Atlético do Paraná e também O Colo-Colo contra o Jorge Wilstermann, né? Como é que tá esse grupo aí, o grupo C, hein? Olha, o Atlético do Paraná tem 10, Jorge Wilstermann 7, Peñarol 6 e Colo-Colo 6. Aí a briga também pela segunda colocação. Vamos em frente aí, outro grupo. Tem São Paulo que se despede da Libertadores contra o Binacional. Ainda bem que não tem público esse jogo, hein? E o River Plate com a LDU. Meu amigo, LDU e River Plate disputam a liderança do grupo. É verdade. E o River tem que ganhar o jogo. E o São, senão- São Paulo disputa a terceira colocação É. para ir para a Sul-Americana. Vai pra Vai Sul- ficar fora da Sul-Americana, São Só Paulo. falta, só Vai falta. ficar fora da Sul-Americana. Noite fria no Morumbi. Muito bom. Vamos lá, voltando com você, Filete. Outra coisa que também surgiu no ar aí. Nós até lemos. O Santos tem alguns recebíveis. Por exemplo, cota da CBF do ano passado do Brasileirão, premiação pelo vice-campeonato. Fizemos umas continhas aqui, dinheiro do Bruno Henrique do Flamengo e tal, dava mais ou menos uns 60 milhões. Posteriormente, veio uma outra notícia e falou, Edson, esses recebíveis, que a justiça está falando, olha, vai ter que ser depositado em juízo, parte desse dinheiro não existe mais porque o Pérez antecipou. É verdade isso? Uma parte dos recebíveis, bem pequenininha, ainda vai vir. Mas essa parte grande que você falou já foi Eu pensei antecipada. que você ia falar o contrário, a parte maior vem, eu queria- a menor não. Mas Por você exemplo, falou o contrário. onde nós Então, o tivemos- Pérez já antecipou tudo, Onde, por quase. exemplo, nós diminuímos, a Doint cobrava um juros de 100%, nós já diminuímos para 10% de juros, ou seja, a Doint, eles vão recorrer. Eles perderam que o juiz achou que o juros estava muito alto. Então, nós temos a dívida com a Doint, uma dívida antiga do Santos, que não é das... Quanto gira em torno de quanto hoje? Eles acham que é 75 milhões, mas eles já perderam esses 100% de juros. Então, caiu para 10%. Então, a dívida diminuiu. Então, nós temos que tomar cuidado também com alguns recebíveis, porque você sabe que os advogados, tanto do Santos como da DOM, como tal, são advogados com expertise, né? Com tal. E eles, quando entra dinheiro, eles captam, né? Então, a Claro. gente tem que tomar cuidado com as negociações, porque além do que o Alessandro falou, do problema com o time da Alemanha que nós estamos resolvendo, do problema com o Aspato que nós estamos resolvendo, do problema com o Atlético, que 5 milhões que nós vamos resolver também, se Deus quiser. Além disso, nós temos questões que quando pinga o dinheiro, some. Então nós temos tudo isso e não pode entrar o dinheiro. Quer dizer, é uma engenharia financeira difícil. Só para tranquilizar, eu acho que todos esses gestores aí, Caio França, o Paulo Correia, Filete, o Orlando, o Alexandre, a doutora Marisa, o Luiz Fernando, o Badu, nós andamos na rua. Nós andamos na rua aqui em Santos. Então, nós não estamos lá para errar em nada. Lógico que nós vamos cometer erros, mas não vai ter dolo. Por quê? Porque nós queremos o melhor, porque eu quero continuar andando na rua, ir na padaria do Carlinhos, encontrar com vocês em São Vicente. Então, eu quero passar para o futuro presidente, seja ele qual for, um clube mais harmônico do que eu peguei. E ainda com muitos problemas. Perfeito. Filete, obrigado pela sua participação aqui. Já vem aí o horário político eleitoral. Para fechar, palpite Santos e Defensa hoje. 3-0 para o Santos. Beleza. Alessandro, o seu destaque final. Uma ótima tarde a todos e 1-0 pro Peixe hoje. Legal. Hoje, a presença aqui do integrante do Grupo Gestor, doutor Eduardo Filete. E mais uma vez, presidente Orlando Rolo. Estamos Já aguardando o avisou no senhor WhatsApp aqui. hein? que está com muito dormindo tarde todo dia, mas que as próximas semanas ele virá. Com certeza. Um abraço a todos, boa sorte ao Peixe e o Baixada Esporte volta amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau.